Fala pessoal, professor João Frank aqui com vocês para mais uma aula exclusiva aqui do canal. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber de relevante sobre a elevação lateral e como tu pode manipular os estímulos para dar aquele desenho tão sonhado no deltoide do teu aluno. Então já senta o dedo no like, se tu não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Pessoal, vamos direto ao ponto, sem enrolação, até porque a gente não tem tempo para ficar perdendo, beleza? A elevação lateral, muito simples, é um movimento de abdução da articulação glenohumeral aqui no plano frontal. Isso seria, no caso, né, uma abdução pura do ombro, tá? E aí vão existir as variações a depender do quadro postural e funcional do teu aluno que a gente vai ver no decorrer da aula. Mas nada mais se trata do que uma abdução da articulação glenohumeral no plano frontal com eixo antero-posterior, beleza? Muito simples isso daí. Qual que é a ênfase da elevação lateral aqui no plano frontal? Basicamente, o terceiro fascículo do deltoide. E por que eu tô falando fascículo, tá? Porque eu não sei se tu sabe, mas o deltoide, além de ser dividido em cabeça anterior, medial e posterior, ele apresenta 7 fascículos. Aqui, virando de frente, a gente começa o primeiro e o segundo fascículo, aí compreendido basicamente pelo deltoide anterior. Temos o terceiro fascículo, que aí compreende aqui o deltoide medial. Temos o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo fascículos, beleza? Que compreende aí do quarto até o sétimo, uma transição do medial para o deltoide posterior. E para você conseguir dar aquele desenho 3D e simétrico no deltoide do teu aluno, porque tem gente que tem ou só o deltoide medial, ou o deltoide anterior e medial, ou tem só o deltoide medial e não tem o anterior nem o posterior, ou aquele cara que não tem deltoide nenhum, fica só o braço aqui e não tem nada aqui em cima, porque ou não treina com muito pouco estímulo, ou ainda treina de forma equivocada, beleza? Então, para que você consiga dar aquele famoso ombro bola, né, aquele ombro de capacete, como chamo, você precisa mudar os estímulos, dar diferentes estímulos, não só na variação dos exercícios, que seria uma variação do movimento articular, mas na variação do torque do exercício, para que você consiga perfazer os 7 fascículos e o teu aluno consiga desenvolver o deltoide de forma simétrica. Existem alunos que apresentam desconforto na articulação do ombro ao executar, né, o movimento da elevação lateral, o movimento de abdução do ombro, tá? Isso pode se dar por alguns motivos. Dentre eles a gente pode citar, né, o próprio plano frontal, que é levantar o braço estritamente aqui, ó, na lateral do corpo, tá? Isso aqui seria uma abdução do ombro no plano frontal puro, né? Seria a abdução pura da articulação do ombro. A abdução nessa posição, tá? Ela automaticamente já é compreendida por reduzir o espaço subacromial, o espaço entre a cabeça do húmero e o acrômio da escápula, facilitando, né, a aproximação do tubérculo maior do húmero do ponto mais baixo do arco coracocromial. Isso, somado à técnica correta de execução, pode fazer com que a cabeça do húmero acabe comprimindo os tecidos moles que passam entre a cabeça do húmero e o acrômio da escápula, o espaço subacromial. Dentre eles a gente pode citar a bursa subacromial, tendão da cabeça longa do bíceps e o próprio tendão do supraespinhoso, que pode levar, né, à lesão do manguito rotador, tá? Mas eu não estou dizendo que levantar o braço nessa posição, fazer a elevação lateral do plano frontal, vai lesionar o ombro do teu aluno, tá? Não é regra isso. E há uma certa tendência que pode vir a acontecer, principalmente se o teu aluno apresenta disfunções na cintura escapular, ou seja, um mau alinhamento da cintura escapular, que automaticamente prejudica o alinhamento da articulação glenohumeral. Isso já é uma chance de facilitar, né, esse impacto durante a abdução no plano frontal e a compressão desses tecidos moles, beleza? Então, se o teu aluno já relata desconforto no ombro na elevação lateral pura, qual a estratégia que você pode utilizar? Uma estratégia que aumenta o espaço subacromial, ou seja, reduz a chance da cabeça do húmero, tá, impactar contra o acrômio da escápula e comprimir esses tecidos. É a famosa abdução fisiológica do ombro que ocorre, né, segundo Capandi, de fisiologia articular, no plano da escápula, tá? O plano da escápula, ó, virando de lado, Marcos, você percebe que é um movimento
diferente do que eu acabei de mostrar. Aqui a gente tem a abdução pura, volta mais o braço para trás, a abdução pura ó, no plano frontal, que é o movimento do braço estritamente ao lado do corpo, e a abdução fisiológica, que é no plano da escápula, que basicamente é o quê? É o teu aluno flexionar o ombro em 30 graus, aqui, e fazer a abdução. Você vê que o movimento sai na diagonal, tá? Ele não sai para o lado. E por que, relaxa um pouquinho, Marcos, e por que essa se chama abdução fisiológica, que é a abdução do ombro mais natural para se fazer? Porque se você for pensar o seguinte, quando a gente vai tomar um copo d'água, quando a gente vai escovar o dente ou pentear o cabelo, a gente toma água desse jeito aqui, a gente escova o cabelo desse jeito ou escova o dente desse jeito, ou a gente faz isso daqui para tomar água? Exatamente nesse plano, na diagonal. Toma água, escova o dente e penteia o cabelo. É tudo no plano da escápula, que é uma abdução fisiológica. Porque ela é tão fisiológica que o ombro ele não precisa se ajustar para fazer o movimento com máxima amplitude, para levar o braço de 0 até 180 graus aí de abdução. Por exemplo, no plano frontal, a abdução pura, quando o Marcos vai fazer o movimento de abdução, se o ombro não girar externamente para completar o movimento, tá? O ombro não consegue mais se mover. Por quê? Se ele subir com esse cotovelo apontado para trás, vai chegar um momento que a cabeça do número impacta, ó. E para continuar subindo, ele precisa rodar externamente para poder completar o movimento, tá? Isso se chama o paradoxo de Codman. O que seria esse paradoxo de Codman? Dá uma olhada. Quando a gente vai iniciar o movimento de abdução, aqui ó, a palma da mão ao lado do corpo, você percebe que o polegar ele está apontado para frente, tá? Quando a abdução vai ocorrer, ó, o ombro roda externamente, o que acontece? O polegar ó, está apontado para trás. E quando você volta para a posição normal, o polegar fica apontado para frente. Tá? Isso é um ajuste que ocorre na articulação do ombro durante o movimento de abdução para ele poder fazer o movimento completo, evitando o impacto. Já no plano da escápula, isso não precisa ocorrer. Não precisa de ajuste na articulação do ombro para terminar o movimento. Olha lá. Vou posicionar meu braço no plano da escápula, ó o polegar onde é que tá, ó o polegar onde é que tá, ó, 30 graus e a abdução. Ele continua sempre na mesma posição. Não precisa ter nenhum tipo de ajuste ó, na articulação do ombro para que o movimento ocorra do 0 até o máximo, tá? Olha lá, ó. O ombro fica sempre na mesma posição, ó. Totalmente diferente se eu começar aqui, ó, e for fazer um movimento. Automaticamente já muda a posição do ombro. O ajuste do paradoxo de Codman. Então, pessoal, aí já vai uma sacada para o teu aluno que sente desconforto no ombro. Você pode trocar o plano frontal para o plano da escápula. Faz um movimento no plano da escápula, marca 10 repetições. Olha lá, plano da escápula, o movimento ocorrendo na diagonal. São 30 graus de flexão para fazer a abdução. Por que esse plano da escápula? Porque a escápula, vai fazendo, Marcos, enquanto eu falo. Porque a escápula, pessoal, ela não está reta na caixa torácica. Ela está ligeiramente inclinada, 30 graus à frente do plano frontal. Então a cavidade glenóide ela é apontada nessa direção. Então nada mais fisiológico do que você elevar, né, movimentar a articulação glenohumeral exatamente na direção de maior congruência da articulação, direcionando na cavidade glenóide da escápula. Então, se o teu aluno tem desconforto no ombro, use o plano da escápula. Se ainda assim ele continuar sentindo um certo desconforto na articulação do ombro, além do plano da escápula, você faz mais um ajuste, que é o quê? Fazer uma rotação externa do ombro, ou seja, apontar basicamente o polegar para cima, ou melhor, o cotovelo apontado para baixo e fazer o movimento no plano da escápula, mais a rotação externa. Vai lá, faz a rotação externa e se mantém a rotação externa. Olha para frente, estufa o peito, vai. Fazer a elevação no plano da escápula, tá? Com o cotovelo apontado para baixo, que nada mais é do que o ombro em uma rotação externa. Por quê? Porque essa rotação externa, pessoal, vai fazendo, Marcos, porque essa rotação externa, ela afasta ainda mais o tubérculo maior do húmero, tá? Do ponto mais baixo do arco coracoacromial, que é o teto da articulação. Então você aumenta ainda mais o espaço acromial e aí você evita ainda mais o impacto das estruturas. Então você já tem dois ajustes que você pode fazer com o teu aluno que sente desconforto no ombro. Agora imagina, se o teu aluno aparecesse com desconforto no ombro e você não soubesse dessas informações, como é que você ia fazer, cara? Como é que você ia orientar esse teu aluno? Como é que você iria prescrever o treino? Você saberia explicar isso para o teu aluno? Provavelmente não, né? É por isso, cara, que eu sempre digo, quem não domina a biomecânica
não entende nada de musculação. Por quê? Musculação é movimento, padrões de movimentos repetitivos com a adição de sobrecarga. E o que é o movimento? Biomecânica é a ciência por trás do movimento. Então, uma coisa leva a outra. Se tu não domina a ciência, nem o básico dessa ciência que está por trás do movimento, como você vai fazer alguma coisa com o teu aluno? Como é que você vai orientar algum treino, independente da lesão que ele apresente? Como é que você vai maximizar a hipertrofia? Como é que você vai ajustar? Onde é que você vai dar mais torque, menos torque? As técnicas para você perfazer mais o músculo? Tudo isso, pessoal, você só vai conseguir aprender quando se tornar um expert em biomecânica. Por isso, fiquem ligados. Em agosto, a turma 6 do meu curso Expert em Biomecânica. Fiquem espertos para mais informações muito em breve. Então, lembre de acompanhar aqui o canal e meu Instagram, @JoãoFranklin, me segue lá para ficar acompanhando tudo. Então, você tem esses dois ajustes para fazer com o teu aluno que apresenta dor no ombro. E a diferença, meu querido personal, de você fazer a abdução pura para abdução no plano da escápula é o seguinte: além dessa questão das estruturas, evitar o impacto, você muda um pouco da ativação muscular. Quando você faz a abdução pura aqui no plano frontal, além do terceiro fascículo, você consegue recrutar um pouco também do quarto fascículo. Já quando você joga no plano da escápula, você pega o terceiro fascículo e uma parte, mais lateral do segundo fascículo do deltoide, beleza? Então, tem essa diferença de ativação muscular. Por isso que, se eu supondo que o teu aluno não tenha dor no ombro, você pode prescrever para ele a própria elevação frontal, tá? Aqui, com ombro em rotação externa, para o primeiro e segundo fascículo do deltoide. Você prescreve a elevação lateral no plano da escápula, traçando dos feixes mais laterais do segundo fascículo para o terceiro fascículo. A abdução pura, todo o terceiro fascículo e parte do quarto fascículo. E aí você vai fazendo a inclinação do tronco para fazer a abdução. Terceiro, quarto, quinto fascículo. À medida que você vai abaixando, você vai mudando para o quinto, sexto, sétimo fascículo. Para isso que existem, pode relaxar, as variações dos movimentos do treino de ombro, as elevações e o crucifixo inverso, que é o final ali, focando no sexto e no sétimo fascículo, tá? Então, é essa mudança, por exemplo, da inclinação do tronco para fazer um movimento de abdução que você vai mudando a ênfase muscular. Não só com o halter, mas na polia, na própria máquina, do crucifixo inverso, enfim, como a gente vai ver no decorrer da aula, beleza? Então, basicamente, o que você precisa saber de introdução da elevação lateral é isso. Agora, vamos passar para a visão posterior de detalhes de suma importância para a eficiência da elevação lateral. É muito difundido, de forma incorreta na educação física, a questão da retração das escápulas para fazer os exercícios. Que isso aqui vai potencializar a ativação do peitoral, a ativação do próprio deltoide, enfim, tá? Só que é o seguinte, pessoal, a escápula não pode ficar retraída nos movimentos de elevação do membro superior. Entenda a elevação do membro superior como os movimentos de abdução ou flexão, tá? Então, a escápula não pode ficar retraída. Por quê? Porque você acaba quebrando o ritmo escapulohumeral. E o ritmo escapulohumeral serve justamente para evitar o impacto da cabeça do húmero na crômio da escápula e para manter, a funcionalidade do próprio manguito rotador, os músculos escapulohumerais. Tá? Tirando ali o redondo maior, que ele não faz parte do manguito. Para fazer com que a cabeça do húmero durante o movimento seja tracionada para baixo e para dentro, tá? Cumprindo a artrocinemática dessa abdução da articulação glenohumeral, entendeu? Então, a escápula não pode ficar retraída, senão você quebra tudo isso daí, tá? E existem 3 músculos extremamente importantes que precisam estar funcionais e fortes para que você faça, para que o teu aluno possa executar a elevação lateral de forma 100% eficiente, não só para hipertrofia, para máxima ativação do deltoide, mas para evitar um impacto em movimentos acessórios. Quem são esses 3 músculos? São os 3 rotadores superiores da escápula. A rotação superior da escápula, você percebe que a escápula dele roda superiormente, roda inferiormente na excêntrica. Concêntrica roda superior, excêntrica roda inferior. Então, para que essa escápula possa rodar superiormente de forma eficiente, é preciso que o trapézio superior, o trapézio inferior e principalmente o serrátil anterior, vira de frente, Marcos. O serrátil anterior expande toda só aqui. O serrátil anterior, que é esse músculo aqui, ó, eles possam juntos rodar de forma eficiente a escápula para cima durante a elevação do braço, a abdução, a flexão do ombro, tá? E geralmente pessoas que apresentam fraqueza de serrátil anterior e trapézio inferior, vira de costas, podem apresentar uma hiperatividade do trapézio superior. É por isso que tem muitas pessoas que quando fazem a elevação lateral sentem muito desconforto aqui na região do pescoço.
por exemplo, no próprio trapézio e levantador da escápula. Porque há uma hiperatividade, uma dominância desses músculos em decorrência da fraqueza e falta de controle do serrátil anterior e do trapézio inferior. É por isso que você precisa dar atenção a exercícios que ativem bastante o trapézio inferior e o serrátil anterior de forma isolada. Exercícios de aquecimento ali antes da parte principal do treino, como por exemplo push-up plus, wall ball slide, a elevação Y com halter, a elevação Y na polia e diversos outros exercícios que você pode utilizar para fortalecer esses dois músculos que geralmente se encontram fracos em pessoas que apresentam alteração das escápulas, principalmente em que apresenta rotação inferior das escápulas, alamento das escápulas e o abaixamento das escápulas, rotação interna de ombros, deslizamento anterior da cabeça do ombro. Geralmente pessoas com essas alterações apresentam fraqueza nesses três músculos, né? Além do trapézio inferior e serrátil anterior, o trapézio medial. E geralmente apresentam hiperatividade do trapézio superior, o famoso trapézio descendente, tá? Por conta da direção das fibras que descendem, beleza? Então, pessoal, nada de deixar as escápulas dos teus alunos presas durante a elevação lateral, tá? A escápula Marcos, precisa rodar para cima durante a abdução do ombro para que o teu aluno tenha máxima eficiência no exercício. E isso, meu querido, é uma regra geral. Não só para exercício de ombro, mas para exercícios em que o ombro eleve-se acima dos 90 graus. Beleza? Isso daí, grave essa informação a partir de hoje. Para de mandar o teu aluno manter as escápulas em retração. Só que tem o seguinte, tem muitos alunos que fazem a elevação lateral, normal, e durante a fase excêntrica a escápula inclina para frente, tá? Faz isso aqui, aí sobe, aí na excêntrica o ombro inclina para frente. Por quê? Isso pode ser devido a uma desativação, a inibição precoce do serrátil anterior. Relaxa, Marcos. Eu vou ilustrar isso para você de forma melhor. Tem algumas pessoas que quando fazem a elevação lateral, durante a fase excêntrica, acabam fazendo isso daqui, ó. A escápula inclina para frente e abduz. Aí volta, sobe, e aí na excêntrica inclina para frente e abduz. Por quê? Porque ele não está dando atenção, tá? Para o ritmo escapulohumeral. Durante a fase excêntrica, para evitar esse movimento aqui, ó, essa compensação, o que é que você vai fazer? Durante a fase excêntrica, você pede para o teu aluno puxar as escápulas em retração. Vamos lá, Marcos, sem peso mesmo, de costas, plano da escápula, faz a abdução, volta devagar. Durante a excêntrica, você vem pedir para o teu aluno, enquanto o braço volta, ir apertando a escápula de volta para o lugar. Não precisa apertar tanto nem inclinar para frente, tá? Não precisa apertar ao máximo. O teu aluno vai estar aqui, durante a volta é só pedir para ele se concentrar e à medida que o braço vem abaixando, ele vem tracionando a escápula para trás. Para manter o ritmo escapulohumeral e evitar esses movimentos acessórios. Enquanto isso, ele vai estar nesse movimento consciente de puxar a escápula um pouco para dentro, ativando os músculos escapulotorácicos já por si só fortalecendo-os, tá? E vamos para mais um adendo. Já que matamos isso daí, vamos para mais um adendo. Pessoas que apresentam rotação inferior das escápulas e abaixamento das escápulas, eu não aconselho que você utilize a elevação lateral com halter ou elevações aqui, com a resistência sustentada nas mãos, nos primeiros 1 ou 2 meses do protocolo de treino, até que você melhore essa rotação inferior, tá? Não cabe aqui eu estar explicando tudo a respeito disso daí, tá? Mas de forma geral, quem tem rotação inferior na escápula, tá? Vai estar com o ombro posicionado em uma abdução passiva, o deltóide encurtado, e quando você for dar o peso para o aluno sustentar, a escápula automaticamente roda mais ainda inferiormente, e quando ele for executar o movimento da abdução, como o deltóide está em posição encurtada, geralmente mais forte que o próprio manguito, o rotador e o serrátil anterior também fraco, quando ele vai iniciar o movimento da abdução, a escápula dá uma rodada ainda mais inferiormente até dar uma inclinada. Ou seja, você vai estar aplicando sobrecarga essa própria disfunção, vai ser muito mais difícil, muito mais demorado para você corrigir essa alteração. Então, nas pessoas que apresentam a rotação inferior das escápulas, tá? Eu não aconselho nos primeiros 1 ou 2 meses de treino, você está utilizando resistência sustentada aqui na mão. E isso serve a mesma coisa para uma rosca direta, vai acontecer a mesma coisa. Se você pegar um aluno ou uma aluna que apresenta a rotação inferior das escápulas, der um halter para ela segurar, quando ela segurar esse halter, primeiro que a cintura dela a cintura escapular vai abaixar e você vai ver que vai saltar, o ângulo inferior da escápula vai saltar da caixa torácica dos teus alunos, tá? Ou seja, não é ideal você aplicar sobrecarga a uma disfunção. Correto, Marcoleta? Ou você discorda?
Concorda? Então, pessoal, ó, aqui a gente já analisou uma penca de coisas sobre elevação lateral, sobre o treino de elevação lateral, tá? Que você deve levar em consideração quando for orientar os seus alunos. E, cara, na moral, informações como essas, em uma aula gratuita de YouTube, nem em curso de um monte de gente, um monte de curso fajuto, vocês encontram de forma completa desse jeito. Então, cara, não vacila, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @JoãoFranken, porque, cara, vale muito. Cara, é o mínimo que você pode fazer em troca de tudo isso que está sendo entregue de graça aqui para vocês. Você concorda, Marcoleta? Concordo. Na faculdade só disseram assim para mim, a cada 2 graus do movimento do húmero, 1 é da escápula. Pronto, foda-se. Pra saber o que é. E ainda tá errado isso daí. Ainda tá errado essa informação. Então, pessoal, a faculdade não te ensinou nada e não te preparou para nada. Tá entendendo? Então, se tu não domina nenhum básico, se tu não sabia nem pelo menos uma dessas informações aqui, se tu já não sabia, já prejudica todo o resto, já mostra que tu não está preparado ainda para trabalhar na musculação com os teus alunos. Não é, Marcoleta? Então, meu querido, se tu não domina biomecânica, infelizmente, você precisa aceitar a realidade. Você não entende nada de musculação, porque uma coisa é a outra. Beleza? Isso daí, isso por enquanto, até você se tornar um expert em biomecânica. Por isso não perde agosto, rapaz. Agora a gente vai analisar como você pode mudar o torque do exercício para fazer, basicamente, aqui a gente vai falar, estamos falando de elevação lateral, para fazer o terceiro fascículo de forma completa, os feixes distais, mediais e proximais. Fechou? Vamos embora. Então, meu querido pessoal, dando continuidade aqui à nossa fantástica aula, lembra de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, hein? Que é uma aula de graça dessa, nenhum professor no Brasil entrega, papai. A elevação lateral, quando a gente faz com o halter, o pico de torque é quando o ombro está em 90 graus. Segura aí, Marcos, a isometria, correto? Porque se a gente traçar aqui, ó, uma linha de resistência do halter, a gente vai ver que se encontra em 90 graus em relação ao eixo da articulação, beleza? Então, temos aí um pico de torque com o ombro em 90 graus. Então, o ponto de maior esforço vai ser aqui. Por ser no final do movimento e pela ordem de seleção da ativação muscular, quando você começa o movimento aqui, com a cadeia cinética aberta, a gente começa pelo recrutamento das fibras mais distais do deltoide, aqui do músculo, vai começando as fibras mais distais. Você vê que é fácil iniciar o movimento, mas à medida que vai da metade para o final, vai ficando mais difícil, porque vai aumentando o pico de torque. E como é no final do movimento, a gente tem o recrutamento máximo do músculo, então os feixes aqui mais proximais serão os feixes que serão mais enfatizados, porque o pico de torque é no final do movimento. Então, se o pico de torque é no final do movimento, a gente entende como um maior estímulo para os feixes proximais daquele músculo. Então, os feixes proximais do deltoide medial, o terceiro fascículo do deltoide, tá? À medida que o movimento vem descendo, a resistência vai se aproximando do eixo, então vai se reduzindo o torque. Por isso que é fácil segurar o halter aqui. Mas à medida que ele segurar aqui, ó, já fica difícil, já começa a ter esforço. À medida que ele vai subindo, vai ficando mais esforçoso ainda até chegar ao ponto de 90 graus, tá? Inclusive, você pode usar a variação da elevação lateral e subir o braço aqui no plano da escápula até uns 110 ou 120 graus, tá? Que aí sim você vai ter o ponto de máximo encurtamento do deltoide medial. Isso é uma opção se você quiser aplicar, tá? Mas o pico de torque é com o ombro em 90 graus de abdução. Então aqui você tem uma variação, a elevação lateral com halter, focado no terceiro fascículo do deltoide, basicamente o deltoide medial, onde o pico de torque aqui vai ser no final do movimento, aos 90 graus, enfatizando os feixes mais proximais do deltoide medial. E como é que a gente enfatiza então, João? Você pode estar se perguntando. Os feixes distais do terceiro fascículo, aqui o deltoide medial, aqui embaixo, como é que a gente enfatiza aqui? Você vai utilizar essa variação, que é o quê? Pega aí, Marcos, a elevação lateral na polia. A elevação lateral na polia, por que que vai enfatizar, mais pro lado? Por que que vai enfatizar aqui os feixes distais? Porque o pico de torque é no início do movimento. Por quê? Aqui está a resistência. A gente traçando a projeção da resistência aqui, ó, você vai perceber que vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a própria resistência. Então, o início do movimento é o ponto mais difícil do exercício nessa variação. Então, se o pico de torque é no começo, a gente vai estar enfatizando aqui, ó, os feixes mais distais. Tanto é que quando você for fazer esse exercício, você vai perceber que você vai ter um grande esforço mais nessa região aqui, ó, distal dos feixes do terceiro fascículo do deltoide medial. Vamos lá, vai lá, Marcos. Faz a abdução. 1. Volta. Ó, pico de torque do início e à medida que, para aí, à medida que ele faz a abdução, se você for traçar aqui, ó, você vai ver que o torque vai se reduzindo à medida que ocorre a abdução, vai ficando mais fácil quando chega no final.
O difícil mesmo é arrancar, iniciar, né, o movimento. Vai lá, Marcos. 1, vai fazendo. Estufa o peito, olha pra frente. 2, vai lá fazendo, vamos. 3, deixa esse, vai fazendo, tá 90 graus, deixa esse cabo rodar pra cima. 4, vamos. 5, estufa o peito, Marcos, aqui na bunda. Abdômen, vai. Boa, garoto. E aqui a gente tá fazendo no plano frontal mesmo, ó, ao lado do corpo. Vai lá. Relaxa. Então, você tem aí uma variação, tá? Elevação lateral na polia. Lembra que a polia, deixa eu ficar aqui, Marcos. A polia tem que focar, tem que fazer, né? Ficar numa altura, isso aí vai variar a altura a depender da altura do sujeito. Se eu fosse mais baixinho, essa polia tinha que estar mais baixa. Se eu fosse mais alto, a polia tinha que subir mais. A resistência tem que formar um ângulo de 90 graus aqui com o eixo do movimento, tá? Para ter o pico de maior torque. Então é aqui, é no início do movimento, tá? No início do movimento. E à medida que ocorre o movimento, você percebe que fica até mais fácil. Da metade para o final, ó, fica muito fácil mover. Agora o difícil é começar o movimento. Da metade para o final fica fácil, porque você reduz o braço de torque externo. Beleza? Daí você tem uma variação para enfatizar os feixes distais. E para o meio do deltóide, para os fascículos mediais. Aí o que é que você pode fazer? Ou você pega o halter para fazer inclinado, tá? Ou você pega a própria polia. Você coloca lá embaixo e faz o movimento com a polia embaixo, onde a gente vai ter o maior torque basicamente na metade para o final do movimento, tá? Então na metade do movimento pico de maior torque e pela ordem ali de seleção da ativação muscular das unidades motoras, né? Pico de maior torque no começo, enfatiza-se, né, os feixes distais. Pico de maior torque no meio do movimento, os feixes mais mediais. Pico de maior torque no final do movimento, da abdução, os feixes mais proximais. E aí você manipula isso com o halter, você manipula com a polia. Por exemplo, se você quisesse enfatizar os feixes distais, ali, como eu acabei de mostrar aqui, com a polia aqui alta, a resistência formando 90 graus, se você quisesse reproduzir esse mesmo exercício, esse mesmo pico de torque no começo do movimento, sem ser com a polia, mas com o halter, o que você faria seria o seguinte. Você vai colocar o aluno deitado de lado, ou no solo, ou assim no banco. Não, o halter aqui. Aqui, ó, é o ponto onde vai haver o maior torque. É no início do movimento, tá? É o ponto de maior torque. Por quê? A gente vê que a resistência está aqui. Se a gente traçar uma projeção vertical da resistência, vai ver que ela está formando um ângulo de 90 graus com o eixo. Então aqui se torna o ponto mais difícil. E à medida que ocorre, vai fazendo, à medida que ocorre a abdução, fica fácil ou não fica, Marcos? Ó, da metade para o final do movimento fica fácil. Agora no começo é o ponto, mais difícil. Porque é onde o pico de torque vai estar. É no começo do movimento, enfatizando os feixes distais. Então é mais uma variação que você pode utilizar se não quiser fazer na polia ou crossover e estiver muito ocupado na sua academia, você utiliza essa variação aqui, tá? Vai fazendo, Marcos. E aí o meu conselho é que você não faça abdução até aqui em cima. Por quê? A resistência fica em cima do eixo, ó. O músculo deltóide, ó, ele até desativa. Por quê? Porque a resistência está imediatamente em cima do eixo, não há torque. Mas à medida que eu deixo aqui, ó, vou soltar. O deltóide já começa a contrair. Então, você vai fazer a abdução mais ou menos até uns 80 graus. Chegou em 80 graus, ainda há torque. Se a gente for traçar a linha da resistência aqui vertical, ainda há um braço de torque. E daqui ele volta completo, sem encostar na coxa, e já sobe. Vai até 80 graus e desce. E aí você tem mais uma variação para estar utilizando com o teu aluno. E aí ele pode fazer na polia, ele pode fazer inclinado aqui, ó, segurando um halter para fazer a abdução, onde o pico de maior torque também vai ser na metade do movimento, e assim sucessivamente. É para isso que existem as variações, porém com bom senso, e é onde você vai aplicar, né, de fato, a biomecânica nisso daí, porque isso vai fazer total diferença no treino do teu aluno. Não só para prevenir lesões, para reabilitar, mas principal, para maximizar a hipertrofia e você conseguir corrigir os desvios posturais do teu aluno. Então, novamente, se você não domina a biomecânica, personal, você não entende nada de musculação. O fato é esse e você precisa aceitar. E aí você vai ter oportunidade, em agosto, na primeira semana, de se tornar um expert de fato em biomecânica e se inscrever no meu curso, o Expert em Biomecânica, o maior curso online do Brasil de biomecânica aplicada na prática, com a análise biomecânica de mais de 150 exercícios na musculação. É muita coisa, meu querido. Essa foi a aula de hoje. Espero que tu tenha gostado. Deixa o like, martela, metralha esse like, compartilha essa aula. Se inscreva aqui no canal. Você precisa se inscrever, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de quando tiver aulas como essa toda semana que está tendo. Deixa o teu comentário aqui o que é que tu achou dessa aula. Me segue no Instagram, @JoãoFranken, e até a próxima aula.